tarde a todos. Conforme nós anunciamos, nós vamos ter agora uma apresentação técnica sobre as vulnerabilidades que a equipe do professor Diego Aranha encontrou quando houve aquela chamada pública do TSE para análise do software da urna eletrônica que nós estamos utilizando. O professor Diego Aranha, eu posso dizer que eu tive o prazer e a honra de participar da banca de defesa de mestrado e depois de doutorado. O doutorado foi no ano passado. Eu vou deixar todo o conteúdo técnico por conta do professor Aranha. Só gostaria de começar com uma analogia para dissipar algumas dúvidas que possam existir sobre exatamente qual que é o impacto do trabalho. É uma coisa muito simples, né? Quem é que nunca teve a experiência de parar no semáforo, notar que a porta do carro vizinho estava aberta, né? A gente avisou, sua porta está aberta. Isso não significa que fomos nós que abrimos a porta. Estamos relatando que a porta está aberta, né? O motorista do carro falou, você abriu a minha porta. Não, calma. Eu estou indicando que a porta está aberta, né? Então, a história, não, ele quebrou a urna. Não, ele não quebrou. Ele apontou alguns pontos que tecnicamente ainda são pouco conhecidos. Nosso objetivo hoje vai ser exatamente ver que pontos técnicos foram esses e o que a gente pode fazer a respeito, incluindo, eu entendo, uma réplica a considerações recentes feitas pelo TSE. Então, passo a palavra ao professor Diego Aranha, da UNB. Obrigado, Paulo. Bem, boa tarde, obrigado pela presença de todos. Como o Paulo disse, eu vou relatar a nossa experiência participando dos testes públicos de segurança, que foram iniciativa do próprio TSE, é a segunda iniciativa dessa natureza. A primeira foi em 2009. Bem, eu sou professor na UNB, eu fui coordenador da equipe. A minha equipe tinha 3 outros componentes que trabalham no Centro de Informática da UNB, então eles trabalham com a parte da segurança de rede da universidade. O convite chegou até mim a partir de um colega de trabalho. Como eu era um professor recém-contratado na universidade nessa área de segurança, ele achou que fosse interessante a UNB mandar uma equipe, até porque é próximo do TSE, a gente não teria custo nenhum em participar. E, bem, eu vou apresentar um relato da nossa experiência e alguns desdobramentos que aconteceram depois dessa experiência. Em primeiro lugar, eu devo fazer uma espécie de disclaimer aqui, dizer que o nosso objetivo durante os testes, o objetivo de ministrar uma palestra dessa natureza, é apenas contribuir com o processo. Nosso objetivo não é diferente de contribuir. Algumas vezes, por causa do jargão que a gente utiliza na área, vou falar de ataque ao sigilo, ou de quebra de uma certa primitiva de segurança, mas isso não é do ponto de vista destrutivo, é porque esse é o jargão que a gente utiliza na área. Então, gostaria de deixar bem claro que o objetivo aqui não é causar nenhum dano à imagem, ou é apenas relatar o que de fato aconteceu e os desdobramentos. Ok? Bem, vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, eu prefiro que as perguntas sejam feitas ao final, mas se vocês tiverem uma pergunta muito dependente de contexto, por favor, levantem a mão e façam a pergunta que a gente tira imediatamente. Então vamos lá. Bem, eu vou começar apresentando uma cronologia do que aconteceu. Então eu estou relatando coisas que aconteceram em março desse ano. Antes mesmo daquele primeiro item, o TSE lançou no seu site uma convocação de especialistas da indústria e da academia para participar de uma espécie de concurso, uma competição entre equipes para avaliar a segurança da urna eletrônica. Nós nos apresentamos com uma equipe, nossa inscrição foi aprovada, as inscrições tinham que ser aprovadas pelo TSE, e nos dias 6 a 8 de março começou a fase de preparação, que o TSE chamou de fase de preparação, que era um conjunto de 3 dias para, em primeiro lugar, nós assistirmos uma palestra de abertura que detalhava os componentes e as funções desses componentes no sistema eletrônico de votação. E a partir daí nós tínhamos acesso por 2 dias e meio, né, porque a primeira manhã foi completamente ocupada por essa palestra de abertura. Nós tivemos acesso ao código-fonte do software que roda na urna eletrônica,
e também ao pessoal técnico do TSE para fazer perguntas. Então a gente podia protocolar perguntas nesses 3 dias para que fossem respondidas pelo pessoal técnico do TSE. O objetivo dessa fase de preparação era permitir às equipes formular suas estratégias de teste ou de ataque do software ou até dos componentes físicos. O teste, o evento, ele se concentrava na urna eletrônica, porque esse é o núcleo do nosso sistema eletrônico de votação, e ele tinha equipes com especialidade tanto na parte de software quanto na parte de hardware. Então ele não se restringia apenas ao software. Como nós somos do Departamento de Ciência da Computação ou do pessoal de redes da universidade, claramente nosso viés é de software, então a gente se concentrou na parte de software. Mas tinha outras equipes focadas na parte de hardware também. Bem, depois de um hiato aí de 12 dias, começou a fase de testes, propriamente dito. Nós não podíamos fazer nenhum teste de fato durante a fase de preparação. Entre esses 12 dias, nós tínhamos que formular planos de teste, o que o TSE chamou de planos de teste, que é a metodologia que as equipes iriam utilizar para tentar atacar ou testar alguma das propriedades de segurança da urna eletrônica. Esses planos de teste também tinham que ser protocolados e aprovados pelo TSE antes de execução, antes que a equipe pudesse executar. E, obviamente, o objetivo dessa fase era validar as hipóteses que nós construímos enquanto participando da fase de preparação. Nós recolhemos informação, formulamos hipóteses e o objetivo era exercitar essas hipóteses com metodologias concretas. Ao final dessa fase de testes, estava prevista uma redação conjunta de relatórios finais por equipe, conjunta entre a equipe e o próprio TSE, contendo o parecer das duas partes a respeito dos resultados. E uma coisa que eu devo falar é que nós elaboramos 2 planos de teste, os 2 foram aprovados pelo TSE. Um visava testar o sigilo do voto, o outro visava testar a integridade dos resultados de uma eleição simulada. Eu vou chegar um pouco mais, quando eu vou falar do edital de abertura vai ficar mais claro exatamente o que é o sigilo e a integridade, por que a gente tinha um teste para cada uma dessas 2 propriedades. Bem, no dia 29 de março, 7 dias depois, o TSE organizou uma audiência pública para prestar contas dos resultados, fazer uma divulgação dos resultados e também fazer uma premiação simbólica que nós fomos agraciados com o primeiro lugar por causa dos nossos resultados. Ao final, perto do final da palestra, eu vou discutir um pouco a apreciação técnica por parte do TSE a respeito das nossas conclusões e também falar um pouquinho de critérios de pontuação e coisas dessa natureza. Porque era não só um evento para avaliar a segurança, mas também a competição entre equipes. Então tinha um sistema de pontuação bem definido para permitir uma apreciação objetiva dos resultados, não subjetiva. No dia 10 de abril de 2012, com algum atraso, todos os documentos oficiais foram tornados públicos, então o TSE publicou não só os relatórios finais de todas as equipes, mas também a apreciação da comissão avaliadora do evento, que foi apontado pelo TSE, que atribuía essa pontuação e organizava as melhores participações num ranking, premiar os 3 primeiros lugares. Como eu disse, a premiação foi apenas simbólica. A primeira edição dos testes teve uma premiação em dinheiro, e parece que isso causou algum tipo de problema burocrático. Nessa edição dos testes, a premiação foi exclusivamente simbólica. Que eu achei até melhor, porque ela mantém íntegra o objetivo, não vira uma corrida por uma premiação em dinheiro, vira uma corrida por contribuir, de fato, encontrar a melhor contribuição para aperfeiçoar a segurança do sistema atual. Bem, o próprio edital de abertura já definia que objetivos as equipes deveriam ter. Ele classificava o sucesso das equipes em 2 categorias. A primeira categoria era a categoria de causar uma falha na urna eletrônica. E ele definia falha como uma violação da especificação do sistema que fazia a urna eletrônica funcionar fora dos seus limites usuais de operação. É o popular fazer a urna pifar, ou apresentar uma tela de erro, ou impedir a execução correta do software de votação, por exemplo. Então é um ataque puramente destrutivo, que não tem nenhuma interferência na destinação ou anonimato dos votos. Por destinação, digo, um ataque que causa uma falha não tem sucesso em desviar o voto de um candidato para o outro ou revelar os votos de certos eleitores. É um ataque puramente destrutivo. A segunda categoria era a de fraude, que aí já passa a ser um ato intencional, tentando atacar uma dessas 2 propriedades, ou a integridade ou o sigilo dos votos, e que funcione preferencialmente ou idealmente sem deixar nenhum tipo de rastro ou vestígio.
porque se deixa rastro ou vestígio, pode permitir uma detecção, talvez com algum custo, mas que permita a autoridade eleitoral saber que de fato alguém causou uma fraude ou causou algum problema em algum dos componentes. Eu peço que vocês memorizem bem essas duas categorias, porque eu vou precisar delas quando discutir a apreciação por parte da comissão avaliadora. Continuando. Bem, a nossa equipe prontamente se apresentou na manhã do dia 6 de março para participar da palestra de abertura, especialmente porque vários componentes da equipe já nem lembravam mais como o sistema de votação brasileiro se organizava. Eu, particularmente, não voto há acho que 6 anos, por várias questões. Eu tenho justificado, eu não estava nem no Brasil quando ocorreram eleições. Então foi ótimo para eu participar e nivelar todo mundo exatamente, ainda que a palestra tenha sido superficial, nivelar todo mundo exatamente qual era o foco do evento e já nos fazer também começar a elaborar hipóteses a respeito de pontos interessantes que podiam ser avaliados. Então, relembrando para os que também, como eu, não lembravam como se organiza o sistema eletrônico de votação. Bem, o TSE produz um software. Esse software é carregado em todas as urnas eletrônicas a partir de um cartão de flash. Isso antes de eleição. No dia da eleição, entre as 7 e as 8 da manhã, o mesário é responsável por emitir a zerésima, que é um documento que supostamente prova que a urna eletrônica não tem votos previamente computados para nenhum candidato. Às 8 da manhã, a votação é aberta, então os eleitores podem começar a inserir votos na urna. Claro, segue-se a votação propriamente dita, então todos os eleitores vão lá e inserem seus votos na urna eletrônica. Em torno das 17 horas, se não houver fila, o mesário entra com comando na urna para encerrar a votação. Então, nesse encerramento da votação, há um procedimento muito específico que a urna imprime os boletins de urna, que são as totalizações para aquela urna específica, para cada candidato, quantos votos cada candidato recebeu. Também um log que tem todos os eventos que aconteceram dentro da urna, todos os eventos captados pelo software da urna eletrônica, também esse documento é produzido. E também o registro digital do voto, que a gente vai entrar em instantes, mas é uma lista fora de ordem dos votos propriamente ditos inseridos pelos eleitores. Esses 3 documentos são autenticados, eles têm um mecanismo criptográfico de autenticação, eles são assinados digitalmente, e são escritos no que o TSE chama de mídia de resultados, que é um pendrive laranja, com formato bem distinto, com logo, inclusive, do tribunal, que é utilizado pelo mesário para transmitir basicamente, ele tem o resultado daquela urna. Então, o mesário utiliza esse pendrive para transmitir o conteúdo, os arquivos produzidos pela urna, para o sistema de totalização central. Então, o sistema de totalização basicamente recebe todos esses arquivos, soma tudo e começa a produzir aqueles boletins parciais com os resultados das eleições. Essa transmissão, segundo o TSE, é feita por uma rede privada. Bem, acho que esse é basicamente uma descrição superficial do nosso sistema de votação. E eu devo dizer que, mais uma vez, que os testes tiveram um foco único apenas na urna eletrônica. O argumento do TSE é que, se alguém tenta, por exemplo, atacar o sistema de totalização, isso, no máximo, atrasa a divulgação dos resultados da eleição, porque você já tem cópias impressas dos boletins de urna em cada uma das sessões eleitorais. E essas cópias impressas também são publicadas na internet. Então, em tese, qualquer pessoa pode fazer sua totalização independente do TSE e verificar se os resultados batem. Os partidos podem fazer isso, os eleitores podem fazer isso. Em tese. Uma descrição ou um componente específico na palestra de abertura nos chamou a atenção, foi exatamente esse registro digital do voto. A história dele é que foi um arquivo que é tornado público para os partidos, que veio substituir o voto impresso. Se eu não me engano, nas eleições de 2002, algumas das urnas, eu não sei se todas as urnas, tinham um impressor que imprimia os votos para a conferência do eleitor. Isso causou uma série de problemas operacionais, e a sugestão encontrada foi fazer a urna eletrônica não produzir apenas a totalização, mas também produzir os votos propriamente ditos de cada um dos eleitores, registrá-los no arquivo, e para que os partidos possam recolher todas essas listas fora de ordem dos votos e fazer uma totalização, comparar essa totalização com a totalização produzida pelo boletim de urna, produzida pela urna. Na verdade, a minha crítica inicial a esse componente é que ele não tem valor prático nenhum, porque tanto o registro digital do voto quanto o boletim de urna saem exatamente do mesmo componente de software. Então, se você consegue corromper esse componente para
alterar ou causar uma fraude na totalização, por exemplo, do boletim de urna, se você alcança esse poder, não é difícil imaginar que também é possível alcançar o poder de também corromper o registro digital do voto. Essas duas informações são redundantes e vêm do mesmo lugar. Então, na minha opinião, esse arquivo especificamente não tem valor prático nenhum. Bem, como eu disse, esse arquivo armazena os votos propriamente ditos fora de ordem. Então, à medida que os votos vão sendo armazenados, eles são armazenados numa ordem pseudo-aleatória. O objetivo disso é tentar capturar uma característica, na verdade, uma restrição legal das urnas de lona. A lei brasileira determina que as urnas de lona têm que ser grandes o suficiente para que os votos não se acumulem em ordem. Porque se eles se acumulam em ordem, você retira os votos na ordem inversa, você sabe exatamente que eleitor votou em quem. Então, eles implementaram, projetaram esse registro digital do voto para ele armazenar os votos fora de ordem. Então, uma explicação um pouco mais gráfica de como funciona. Primeiro, é um arquivo de tamanho fixo. Então, o número de linhas ali é o número de eleitores daquela sessão eleitoral. Então, supostamente, na nossa sessão eleitoral, nós temos apenas 7 eleitores. E o arquivo é dividido em diferentes sessões. Então, nós temos aqui uma sessão para cada um dos cargos sendo... cada um dos cargos em disputa naquela eleição. Então, por exemplo, nós temos aqui uma eleição com prefeito, governador e senador. Quando o primeiro eleitor faz as suas escolhas, cada uma de suas escolhas é armazenada numa dessas... Para cada um dos cargos, a escolha é armazenada naquela seção correspondente do arquivo e numa ordem distinta. Então, se o primeiro eleitor fez esse voto, o segundo eleitor pode ter feito esse conjunto de escolhas. Então, mais uma vez, as escolhas são aleatórias em cada uma das sessões. O terceiro eleitor pode ter feito esse conjunto de escolhas. Então, dá para ver essa versão final do arquivo. Então, dá para ver que, a princípio, a priori, observando esses votos por sessão misturados por cargo, essa ordem misturada não permite você saber em que o iésimo eleitor, o eleitor de número I, em que candidatos ele votou. Certo? Um detalhe interessante é que os buracos, se você tem eleitores que não votaram, esses buracos eles são conservados no arquivo até a produção final do arquivo. Então, a versão final do arquivo contém não só os votos propriamente ditos, mas também essas posições que não foram utilizadas, porque não foram escolhidas nesse mecanismo aí de geração de ordem pseudo-aleatória dos votos. Certo? Bem, quando eu observei quando a equipe observou essa descrição, nós imediatamente já formulamos a hipótese de que essa estrutura não tinha sido projetada e implementada corretamente. A razão para isso é que alguém sem treinamento criptográfico não perceberia que a ordem de embaralhamento desses votos precisa ter o rigor máximo de criptográfico, precisa atingir níveis altos de segurança, e alguém sem treinamento não captaria isso. Essa foi a nossa hipótese. Então, já na palestra de abertura, a gente memorizou esse componente como um ponto interessante de ataque para a propriedade de sigilo do voto. Quando essa hipótese é formulada, algumas questões aparecem imediatamente, como por exemplo, bem, se esse RDV não foi projetado e implementado de forma segura, será que é possível simular essa ordem de armazenamento fora da urna, reconstruir essa ordem de armazenamento fora da urna? E se sim, que informações são necessárias para fazer essa recuperação? Basicamente, são essas as perguntas que a gente objetiva responder quando supõe essa hipótese. Agora eu peço licença para entrar numa questão um pouco mais técnica. Essa estrutura, essa tabela de tamanho único, tamanho fixo, ela foi implementada usando um gerador de números pseudo-aleatório, que aqui eu estou usando a definição da Wikipedia, para uma definição mais didática, que basicamente um gerador de números pseudo-aleatórios é um algoritmo, é um procedimento computacional, que produz números aproximadamente aleatórios. Então, do ponto de vista estatístico, os números têm uma característica aleatória, só que essa sequência não é verdadeiramente aleatória porque ela pode ser inteiramente determinada a partir de um conjunto pequeno de parâmetros. Especialmente o que a gente chama de semente, que essa sim deve ser verdadeiramente aleatória. Então, o funcionamento intuitivo desse gerador de números pseudo-aleatórios é receber uma semente aleatória e tentar expandir essa aleatoriedade numa sequência de números. Quem possui a semente consegue reproduzir exatamente a mesma sequência de números. Então, se você quer impedir que alguém refaça essa ordem ou reproduza essa ordem,
a semente deve ser não só apenas verdadeiramente aleatória, mas também mantida em segredo ou em sigilo. Ela também deve ser confidencial, se você quer impedir que alguém reproduza essa ordem. Certo? Ficou clara essa definição? Que ela também é muito importante. Bem, após 1 hora de exame de código-fonte, nós já tínhamos absolutamente, não vou dizer absolutamente, mas 90% de certeza de que a nossa hipótese, de fato, ela procedia na prática. Que o RDV não tinha sido implementado e projetado de forma segura, exatamente porque essa semente não foi escolhida de forma aleatória. E, além disso, ela estava longe de ser mantida em segredo. Mas a gente vai chegar nisso quando detalhar a vulnerabilidade propriamente dita. Bem, no início da fase de testes, o que nós fizemos foi confeccionar um programa de análise, que o objetivo desse programa era exatamente reconstruir a ordem, ou reproduzir a ordem de armazenamento dos votos fora do ambiente da urna. E a nossa metodologia se organizava nesses passos. Primeiro, o TSE produziu uma lista secreta de votos. Então, fixava-se o número de eleitores, o TSE produziu uma lista de N votos, que era mantida em segredo de parte da equipe. O que eu chamei de parte A da equipe, junto com o pessoal de apoio do evento, eles inseriam os votos na urna, enquanto a parte B da equipe, a outra metade, se ausentava do ambiente de testes. Então eu fui um dos que saiu da sala do ambiente de testes, para não haver nenhuma alegação de que a gente estava, de alguma forma, se comunicando para que esses votos fossem transmitidos entre as duas partes. Ao final da inserção de todos os votos na urna, a parte A se retirava da sala e a parte B voltava, sem haver qualquer tipo de comunicação entre as duas partes. E aí, a partir dos produtos públicos de votação, que são exatamente aqueles arquivos que a urna eletrônica produz para a totalização, e esses arquivos também são tornados públicos para os partidos, nós executávamos o programa de análise e recuperávamos a lista de votos em ordem. Bem, o nosso programa produziu uma outra lista. Essas duas listas eram comparadas. Se as duas listas tivessem exatamente os mesmos votos em ordem, a gente decretava que o ataque teve sucesso. Então, o critério aí de sucesso é que a similaridade entre essas duas listas. Como eu disse, não havia qualquer tipo de comunicação entre as partes A e B. E o critério de sucesso é essa correspondência entre a lista secreta, pelo menos para parte da equipe, e a lista recuperada pelo programa de análise. Bem, no primeiro dia nós exercitamos essa metodologia com eleições pequenas, com até 21 eleitores, e nós tivemos sucesso absoluto. Até 21 eleitores nós conseguimos recuperar os votos em ordem, ainda discriminando se os votos eram em branco, nulos, se eles fossem nulos, qual foi a escolha específica de cada eleitor, se eram votos em legenda ou não, basicamente todos os dígitos inseridos pelos eleitores durante o seu processo de votação. Diego, por favor. Só essa parte, né? Você está falando de exame dos produtos públicos. Exato. O ataque, a vulnerabilidade que vocês detectaram, então ela não depende de produtos secretos ou sigilosos? Não. Quando eu estiver falando mais uma vez da premiação e da pontuação, eu vou entrar nessa questão novamente. Mas ela depende apenas de produtos públicos e conhecimento superficial do código-fonte do software da urna eletrônica. Por favor. Você consegue recuperar a ordem dos votos? Dos votos. Mas teria como saber quem votou, a ordem das pessoas que votaram? Nós, já me antecipando, nós não conseguimos recuperar essa informação a partir dos produtos públicos gerados pela urna. Mas essa lista pode ser obtida de outras formas. Por exemplo, alguém pode monitorar a ordem em que as pessoas estão votando para depois recuperar recuperar os votos em ordem e fazer essa correspondência perfeita entre quem votou e quem. Mas nós não conseguimos recuperar a lista em ordem dos eleitores, apenas a lista em ordem dos votos. O que eu acho importante mencionar é que em várias comunicações oficiais, inclusive na palestra de abertura, o TSE alardeava essa funcionalidade de armazenar os votos fora de ordem como um mecanismo que protege o sigilo do voto. Então, nós atacamos o mecanismo que protegia, nós testamos, avaliamos a segurança de um mecanismo que protegia o sigilo do voto segundo o próprio tribunal. Certo? Bem, no segundo dia, o TSE nos propôs repetir a metodologia com um conjunto de dados suficientemente maior. Em particular, nosso conjunto de treinamento tinha 580 eleitores. Então, tínhamos 580 títulos de eleitor fictícios que votavam em 2 candidatos. Aplicando
TSE disse que nas eleições passadas a média de comparecimento foi 82%. Então, eles nos propuseram exercitar a metodologia com 82% desse conjunto de 580 eleitores, que corresponde a 475 eleitores, cada um deles faz 2 escolhas, então um total de 950 votos. Certo? Bem, no segundo dia, depois de passar 2 horas e meia inserindo toda essa massa de dados na nossa urna eletrônica, nós executamos o programa de análise, produzimos uma suposta lista dos votos em ordem, que em primeiro lugar foi comparada com a lista do TSE apenas por amostragem, então um voto tinha 24 páginas, com talvez, não sei, uma porção de votos por página. Então eles verificaram um voto por página se a lista de fato estava correta. Na apuração por amostragem, todos os votos estavam corretos, essa preliminar, e depois sucederam a passar mais 2 horas cantando esses votos em voz alta para comparar se as 2 listas de fato estavam corretas. O que gerou até uma certa comoção, porque tinham 9 equipes trabalhando na mesma sala e de repente uma equipe para o que estava fazendo para verificar 2 listas de votos em ordem. Então era alguma coisa do tipo, eleitor número 75, voto 91, legenda, correto. Então nas próximas 2 horas a gente fez basicamente isso. E aí houve sucesso absoluto, a gente recuperou todos os votos em ordem, com exceção de um único dígito que eu só consigo acreditar que foi um erro de digitação, porque passar 2 horas e meia digitando candidatos e votos, uma gama de votos enorme, causaria pelo menos um erro de digitação. Tanto que a escolha era 92005 e o nosso programa retornou 95005, alguma coisa dessa natureza. Continuando. Bem, por que isso foi possível? Que eu imagino que seja a pergunta que todo mundo esteja se fazendo. Em primeiro lugar, o que nós verificamos quando visitamos o código-fonte da urna eletrônica, é importante também falar que esse código-fonte era exibido numa sala diferente da sala de testes, tinha todo um procedimento de segurança para visitar esse código-fonte, e a gente não podia entrar dentro da sala do código-fonte com nenhum dispositivo que permitisse reprodução do que estava lá dentro. Talvez com exceção do cérebro, mas tirando o cérebro a gente não podia entrar com mais nada. Então não podia tomar notas, não podia entrar com nenhum dispositivo elétrico, eletrônico, nada. Apenas o que a gente tem biologicamente, digamos assim. Então, o que a gente verificou em primeiro lugar foi o gerador de números pseudo-aleatórios escolhido era extremamente fraco do ponto de vista estatístico. Ele tinha um período curto, tem uma série de características estatísticas que não o indicam para uma tarefa crítica como essa. Basicamente, era o gerador que está presente em todas as bibliotecas padrão da linguagem C, que na própria documentação já há um alerta para que esse gerador não seja utilizado para fins criptográficos. Bem, então, em primeiro lugar, a gente sabia que tinha um ataque estatístico, um ataque probabilístico, com uma certa probabilidade de acerto, atacando esse viés, essas propriedades indesejáveis do ponto de vista estatístico desse gerador. Bem, além disso, a escolha de semente do TSE não era verdadeiramente aleatória, longe disso. Ela era, na verdade, uma tomada de tempo com precisão de segundos. Então, era uma chamada também da função em si que retorna a tomada de tempo com precisão de segundos. O que, obviamente, já viola o modo de operação do gerador. A gente viu que tinha que ser aleatório e, dependendo do caso, também mantido em segredo. E aí a gente já muda o ataque de um ataque probabilístico para um ataque que faz uma busca exaustiva nesses valores possíveis de semente, já que a semente não é aleatória, para tentar encontrar qualquer semente que dá a ordem correta dos votos. Bem, não satisfeitos, a gente não precisou nem fazer busca exaustiva, porque a semente também era tornada pública. Então a semente ela era armazenada nos produtos públicos da eleição, ela era impressa nos produtos públicos da eleição, e elimina a necessidade, como eu disse, de qualquer busca exaustiva. A gente bastava encontrar a semente, rodar o programa de análise, reproduzir a ordem de números que essa semente propicia e aí acessar o arquivo nas posições determinadas e recuperar os votos em ordem. Então vou mostrar bem claramente onde estava essa semente. Então essa aqui é a zerésima, essa tomada de tempo feita para se encontrar a semente, para gerar a ordem de embaralhamento dos votos, ela era feita no início do sistema de votação, que é exatamente quando a zerésima é impressa. Então a tomada de tempo era a hora da zerésima. Então está aqui a semente que deveria ser aleatória e secreta. 8h32, 8 segundos.
Bem, com posse dessa informação, você consegue reproduzir trivialmente, deterministicamente, sem chance de erro, todos os votos em ordem. Essa aqui é uma zerésima de uma eleição para reitor, então não é de uma... mas usando a urna eletrônica brasileira. Então também sofre do mesmo problema. Bem, diga. Mas recentemente a TSE avisou vocês que era esse horário da zerésima? Não, a gente foi ao fonte, descobriu que era uma tomada de tempo e aí ficou a dúvida. Quando que essa tomada de tempo é feita? Estava claro, pela forma como a classe que mantinha o RDV foi implementada, estava claro que era no início do sistema de votação. Então a gente já sabia que era um valor dentro de um espaço muito curto. Por exemplo, o sistema de votação sobe entre as 7 e as 8 da manhã, porque é quando o mesário inicia o processo de votação. Então a gente já restringiu para 3.600 valores, que são os valores em segundos, entre as 7 e as 8 da manhã. 1 hora, né? Só que na primeira tentativa, quando a gente já tentou o valor da zerésima, meio assim, vamos primeiro tentar o valor da zerésima, porque o que é que custa, né? Então... e aí foi exato, gente, era o valor da zerésima para descrença até dos membros da equipe, assim, porque era exatamente o valor, mas a gente esperava que fosse algum delta em segundos a partir desse valor, ou não sei, alguma coisa assim, mas de fato era o valor impresso. Bem, essa vulnerabilidade permite 2 ataques. O primeiro é um ataque direto, a semente é pública, você recupera a semente que é pública e desfaz a ordem de embaralhamento dos votos, os votos armazenados no RDV. E um outro ataque possível é, se por algum motivo você não tem acesso à semente pública, supondo que existe algum motivo para isso, você também pode fazer uma busca exaustiva na semente, e como os buracos existem no RDV, você consegue pegar uma semente, produzir a ordem que aqueles votos deveriam ser armazenados e verificar se os buracos batem com o RDV que você está analisando. Então você também consegue, a partir do RDV, dos votos fora de ordem, encontrar a semente. Você consegue também fazer um ataque inverso. Você tem uma noção de quanto tempo levaria para determinar a semente correta por esse método, caso a semente não aparecesse já impressa, que não estivesse disponível imediatamente? A gente sabe que no máximo seriam 3.600 valores, né, com a clara concentração em torno das 7h30, que é quando os mesários são instruídos a produzir a zerésima. Então seria algum valor a partir da zerésima, porque a tomada de tempo seria feita no início do processo de votação. Então assim, não teria sido instantâneo, mas teria sido fração de segundo. Não seria nenhum tempo perceptível como demorado. O atacante não ia precisar de nenhum esforço computacional suficiente, razoável, para atacar isso. A segurança é de em torno, acho que, de 12 bits. Para atingir 3.600 valores. Se você quiser percorrer o intervalo inteiro. A gente também sabe disso, porque eu tinha um programa, com uma salvaguarda, eu implementei também um programa que, a partir do RDV, da ordem de votos embaralhados, eu encontrava a semente e eu exercitei também esse programa lá, até para ver se ele estava correto. Ele retornava valores instantaneamente. Então não é nenhum... Isso não ia ser nenhum problema para um atacante. Bem, algumas características desses 2 ataques. Primeiro, eles são eficientes, então não há nenhuma probabilidade de acerto aí, a probabilidade é 100%, o ataque determinístico, ele é exato. E como ele é exato, não exige nenhum tipo de treinamento com conjunto de eleições, não exige nenhum tipo de metodologia probabilística, ele pode ser executado muito rapidamente. No máximo, essa busca de 3.600 valores, que é feito muito rapidamente, se for necessário. Além disso, é um ataque elegante, porque a gente não precisou alterar nenhum componente, nem do software da urna, nem invadir o perímetro de segurança da urna eletrônica, a gente não precisou violar nenhum lacre. A gente só analisou produtos públicos de eleição, que já são tornados públicos até por lei. Todos esses produtos são tornados públicos para os partidos por lei. Então a gente só fez analisar o que os partidos recebem ao final da eleição. Como a gente não alterou também nenhum componente, esses ataques são essencialmente não rastreáveis. A gente não alterou nada, a gente só leu coisas. Então não tem como você rastrear alguém que leu coisas. Especialmente quando essas coisas são públicas. Então não há nenhum tipo de possibilidade de rastreamento a partir para essa metodologia de avaliação. Bem, alguns resultados. Como eu mostrei, é possível recuperar os votos em ordem a partir da semente pública. Se necessário, é possível recuperar a semente a partir dos votos fora de ordem, que é também informação pública. E aí fica demonstrado que a gente derrotou o único mecanismo da urna para proteger o sigilo do voto, que era definido pelo TSE como um mecanismo de proteção do sigilo do voto. Com essa metodologia, ele fica claramente derrotado. Posteriormente, depois do fim
do evento, no dia seguinte, na verdade, ao dia 23 de março, a gente encontrou a informação que a gente não tinha feito essa análise até por uma questão de tempo. A gente só teve 3 dias durante a fase de testes, que foram ocupados com exercitar essa metodologia com eleições com eleitores, o número de eleitores cada vez maior, e produzir o relatório final, que tinha ali um equilíbrio delicado de pareceres entre as duas partes. Mas no dia seguinte, a gente descobriu que o log da urna eletrônica também registra o horário em que cada voto é computado. Então, não só a gente consegue recuperar os votos em ordem, mas como consegue recuperar o voto que foi inserido às 3h30, por exemplo. Bem, o próprio evento já definia esse componente de participação da equipe, que caso alguma vulnerabilidade fosse encontrada, a equipe tinha um papel, tinha um dever de sugerir correções. Obviamente, a gente estava lá para contribuir com o processo, então nós também fizemos correções. O que é curioso é que todas as nossas correções utilizam dispositivos ou componentes que já estão presentes na urna eletrônica e não estavam sendo utilizados para projetar ou para implementar aquele RDV de forma segura. Então, algumas dessas correções. Primeiro, usar um gerador de números verdadeiramente aleatórios em hardware. Metade das urnas eletrônicas, eu acho que em torno de metade, tem um gerador de números aleatórios em hardware que não estava sendo utilizado para isso. Eu não sei para que função esse gerador é utilizado. Outros 2 compromissos de engenharia, digamos assim, não são soluções absolutas para o problema, mas incrementam significativamente a situação, a segurança da solução. É usar um gerador nativo do Linux, que pode ser acessado por esse arquivo aqui, o /dev/random. E ele tem qualidade criptográfica, pelo menos ele é projetado para ter qualidade criptográfica. O problema é que esse arquivo ele tem uma metodologia de acesso bloqueante, então ele só produz bits aleatórios se de fato ele tem bits aleatórios. E isso é um problema para a urna eletrônica porque ela tem um regime de execução muito determinista. Então ela inicializa numa hora específica, roda sempre os mesmos programas, não existe entrada suficiente por parte do usuário, que é o eleitor, para ele coletar a informação aleatória. Então pode ser que não seja viável na prática, porque esse gerador ele coleta eventos do sistema operacional, comprime esses eventos e tenta oferecer como entropia para dados aleatórios. Só que como os eventos são muito determinísticos, talvez isso não dê entropia suficiente para a utilização na prática. Então era necessário um teste um pouco mais profundo para saber se de fato esse gerador podia ser utilizado na prática. A terceira solução foi usar o gerador não bloqueante, que produz bits ainda que eles não sejam aleatórios. Ele produz o melhor que ele tiver lá. E por isso ele não alcança a qualidade criptográfica, mas nós acreditamos que ele ainda é claramente superior à situação anterior, pelo menos no seu ponto de vista estatístico. Ele tem um período maior, ele é projetado com técnicas mais recentes, digamos assim, do que um gerador que era... Inclusive, existe um alerta para nunca usar para fins criptográficos. Então essas foram as 3 correções, todas utilizando ou o sistema operacional Linux, que é utilizado nas urnas eletrônicas brasileiras, ou o gerador aleatório, verdadeiramente aleatório, que algumas das urnas possuem. Bem, agora consequências, né? Esse foi um teste efetuado com eleições simuladas, mas cabe descrever quais são as consequências para uma situação um pouco mais real, um cenário real. Então a gente pode supor um atacante que ele é capaz de comprar votos, ou exercer pressão política nos eleitores, monitorar o comportamento desses eleitores, pelo menos ali durante os dias de eleição. E aí, essa vulnerabilidade permite 3 modalidades do que a gente chamou voto de cabresto digital, que remete àquele voto de cabresto antigo, quando o coronel seguia o eleitor e verificava que escolha de fato ele fazia ao votar. Bem, a primeira delas é colocar todos os eleitores coagidos ou comprados no início da fila de votação, porque aí você nem precisa saber em que hora ou em que ordem eles votaram, eles estão todos lá no início. Se você comprou N votos, os primeiros N votos recuperados em ordem tem que ser a seu favor, senão um daqueles eleitores votou fora do combinado e alguma pressão pode ser exercida sobre ele. Uma outra modalidade é usar um eleitor para fazer um voto marcado, então ele vota 0 em tudo, por exemplo, para ali delimitar quando começam os eleitores comprados, então a partir desse voto marcado. Quando você recupera em ordem, você encontra esse voto marcado e verifica que todos aqueles N eleitores subsequentes devem votar em seu favor. E a terceira modalidade é instruir os eleitores coagidos a votar em horas ou posições pré-determinadas. Então, por exemplo, dizer para eles, votem às 3, você vota às 3h30, para tentar depois recuperar a partir do log e da lista de votos em ordem, exatamente qual foi o voto desses eleitores. Ou em posições pré-determinadas. Então, assuma um atacante que ele tem alguma sofisticação matemática,
e ele quer que os eleitores comprados fiquem em posições primas da fila de votação. Então imagine esse caso, ele tem obsessão com números primos. Então podia ser o caso também, ele recuperaria só as posições primas da lista de votos em ordem e verificaria se de fato esses eleitores votaram em seu favor ou não. E uma outra modalidade é o que a gente chamou de quebra de sigilo direcionado, que de posse do local e horário de votação, da sessão eleitoral, da zona eleitoral e da hora, você recupera aquele voto específico. O objetivo desse ataque é tentar revelar o voto de uma pessoa influente. Então a gente chamou carinhosamente de recuperação do voto da Sandy, porque tudo que a Sandy fala tem uma repercussão enorme, então talvez seja interessante recuperar o voto de uma pessoa influente como a Sandy. Vocês podem pensar também em empresários, políticos, o próprio presidente, então esse ataque é direcionado a uma pessoa influente para fazer algum tipo de represália ou colocá-lo em posição constrangedora. O que é importante é que a vulnerabilidade permite fazer essa recuperação exata, sem chance de erro. O atacante, no caso, ele tem uma certeza matemática que, de fato, o eleitor fez aquela escolha, sendo a favor dele ou não. Bem, de início, o TSE se manifestou de forma extremamente positiva à nossa metodologia. Durante as fases finais do evento, foi dito pelo pessoal do TSE que a nossa contribuição era extremamente positiva, que eles aprenderam muito com os testes apresentados. Na audiência pública, eles até sugeriram que nós prestássemos concurso para trabalhar no TSE. E foi dito também que, com certeza, eles iriam consultar a academia de novo nos próximos 2 anos, porque a gente tinha dado uma contribuição bem contundente para o incremento da segurança da urna eletrônica. Bem, já no relatório que não pode ser recorrido da comissão avaliadora, eles qualificaram o nosso ataque como causando uma falha e não uma fraude. Lembrando que falha é colocar a urna num modo de operação fora dos seus limites. Corromper o estado de execução da urna eletrônica. A gente não precisou fazer isso em nenhum momento, a gente não queria fazer isso em nenhum momento, porque a gente queria que a eleição chegasse até o fim, para que todos aqueles arquivos fossem íntegros, eles fossem corretos para a gente poder fazer a recuperação em ordem. Então não faz nenhum sentido qualificar nosso trabalho, nosso resultado como causando uma fraude, não uma fraude. Uma falha e não uma fraude, perdão. Além do que, no próprio título do nosso plano de testes, a gente já usava o termo tentativa de quebra ou violação do sigilo do voto. Então, obviamente, não era uma tentativa de causar nenhum problema físico, nenhum problema lógico no software da urna eletrônica. Além disso, nossa pontuação foi especialmente penalizada, porque, segundo o TSE, nós precisávamos de acesso físico à urna, mas é claro que a gente tinha que votar lá durante o ambiente de testes. A gente não tinha um conjunto de eleições, de resultados de eleição para tentar executar algum tipo de avaliação. A gente tinha que votar. Então, claramente, a gente precisava de acesso à urna. Também a mídia de resultados. Bem, a gente não tinha... A única forma da gente recuperar aqueles arquivos públicos dentro do ambiente de testes era ler o conteúdo da mídia de resultados, porque tudo que a gente estava simulando era escrito dentro daquele pendrive. Então, a única forma da gente acessar os produtos que se tornam públicos posteriormente dentro do ambiente de testes é acessar a mídia de resultados. E, por último lugar, para você tirar a mídia, você precisa romper um lacre. É exatamente o que o mesário faz no final de toda eleição, ele rompe um lacre, tira a mídia de resultados e transmite conteúdo para o sistema totalizador central do TSE. Lá a gente também tinha que romper o lacre para tirar a mídia, porque eu não consigo ler a mídia enquanto ela está plugada na porta USB da urna eletrônica. Então tinha que romper o lacre. Para fins de pontuação, nós somos penalizados por esses 3 itens, que chamaram de pontos de intervenção. E, além disso, por nós termos visualizado o código-fonte da urna, que foi exatamente oferecido por eles. Então, nós também fomos penalizados por ter visualizado o código-fonte na urna. Bem, nossa pontuação final foi 0.0313, numa escala que vai de 0 a 400. A minha tese mais recente é como 313 é um número primo e palíndromo. Eles acharam que a gente ia ficar satisfeito com essa nota, né, porque é um número bem escolhido. Mas, obviamente, esse não é o caso, porque o que essa nota concretiza ou resume é uma versão diferente do ataque que a gente apresentou, da metodologia que a gente apresentou. Então, eu acho que essa nota, especialmente, não é compatível com a própria apreciação inicial do TSE, apresentada aqui em cima. Mas vamos em frente. Diego, Diga. Só para tornar bem claro,
relatório que é irrecorrível está equivocado. Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Ele, primeiro, coloca pontos de intervenção que não são necessários na prática, eram necessários lá por falta de escolha, e nos penaliza por causa disso. A parte que eu acho mais preocupante, para ser sincero, é qualificar o nosso ataque com uma falha ao invés de uma fraude, porque é claramente uma tentativa simula uma tentativa de fraude, né, a nossa metodologia, e não é uma falha. Uma preocupação que eu tenho particularmente é que, como professor, eu não sei como eu posso reprovar algum aluno, porque eu fui sumariamente reprovado nesse teste aqui, eu tirei 0.0303 dos 400. Então, eu não sei como fazer agora com os meus alunos que têm baixo desempenho. Mas vamos em frente. Bem, aqui encerra a parte a respeito da vulnerabilidade. Aqui é a vulnerabilidade da semente não aleatória impressa na zerésima. E agora eu vou falar de outros problemas que nós encontramos durante o exame do código-fonte. Nós encontramos uma série de práticas não recomendáveis do ponto de vista de segurança. Uma delas é que a mídia de todas as urnas são cifradas exatamente com a mesma chave criptográfica. Isso implica que o vazamento dessa chave uma única vez abre simultaneamente todas as mídias para inspeção ou possível adulteração por parte do atacante. Eu não vou afirmar que a adulteração é possível, mas conhecer a chave permite decifrar, permite no mínimo inspeção ou que o atacante tente fazer a adulteração do software que está lá contido. Além disso, as chaves criptográficas eram declaradas no código-fonte. Isso quer dizer que toda a equipe de desenvolvimento conhece as chaves criptográficas. Essas chaves não são restritas a um setor específico da equipe de desenvolvimento. Essas chaves estavam disponíveis para exame por parte dos investigadores. Então, mesmo 24 pessoas que participaram dos testes podiam observar essas chaves criptográficas. Uma outra questão é que, se as chaves criptográficas estavam declaradas no código-fonte, elas estão presentes nos binários também. Então, binários, programas que rodam na urna eletrônica, claramente eles têm a chave criptográfica em algum ponto ali, porque ela foi compilada junto com o código. Então, ela está ali. Em memória global, ela está lá. É uma constante. Além disso, além de utilizar a mesma chave criptográfica em todas as urnas, também era utilizado o mesmo vetor de inicialização em todas as urnas, no modo de operação CBC. A especificação desse modo de operação fala que a cada operação de cifração você deve usar um novo vetor de inicialização aleatório. Então, a cifra de bloco, o componente, a técnica criptográfica que cifra as mídias estava sendo claramente utilizada fora dos limites de operação, com a mesma chave para todas as urnas e o mesmo vetor de inicialização. Em alguns casos, a chave e o vetor de inicialização era a mesma string de bits. Além disso, a urna eletrônica, no início, em sua inicialização, ela testa a integridade de vários componentes de software. Então, tem 3 chamadas de função, uma delas é para 3 ou 4, uma delas testa os programas, outra testa os dados de candidatos, as fotos dos candidatos e os títulos de eleitor, e a outra testava as bibliotecas dinâmicas. Na versão do código que nós vimos, a linha que orientava a urna, a etapa de inicialização para verificar a integridade das bibliotecas dinâmicas estava comentado, aquela linha estava desativada. Eu não sei diferenciar se esse comentário fazia parte do repositório oficial do código ou naquela versão específica que eu estava vendo no código, mas o fato é que ele estava comentado. É inclusive uma das informações que a gente ia tentar utilizar se a gente tivesse tido tempo para executar aquele plano de testes que visava violar a integridade de uma votação, tentar adulterar o código de uma biblioteca dinâmica, já que a integridade dela supostamente não estava sendo verificada. Além disso, a utilização de algoritmos obsoletos. Então, a função para essa verificação de integridade é utilizada a função de resumo SHA-1, que é desaconselhada desde 2005 pelo próprio proponente do padrão, governo americano. Ele já desaconselhou desde 2005, porque, do ponto de vista teórico, ela é uma primitiva que não oferece mais a segurança que se espera dela, exatamente nesse contexto, que é a resistência a colisões. Além disso, as primitivas criptográficas elas não eram todas implementadas numa pequena biblioteca que era de fácil auditoria, digamos assim, em que os programadores pudessem testar e verificar apenas aquele pequeno conjunto de software. Existiam implementações repetidas dessas primitivas em toda a base de código. Então, todo programa, todo pedaço do código que, por exemplo, fazia uma assinatura RSA, tinha lá a sua própria implementação do RSA, tinha lá a sua própria implementação do SHA-1. Ao invés de concentrar todas essas funções em um pequeno componente de software que é mais fácil de ser exercitado e ser testado, que é um problema de engenharia. Além disso, me parece que as máquinas que foram trazidas para exibir o código-fonte eram do pessoal de desenvolvimento.
porque nós encontramos nas máquinas informações de usuário, senha e os servidores dentro da rede do TSE que armazenam o código-fonte oficial da urna. Então, em tese, se nós conseguíssemos acesso à rede interna do TSE, talvez fosse possível até fazer alterações, ou um atacante que obtém essas informações e tem acesso à rede do TSE, consegue até fazer alterações no código em nome de outra pessoa, porque tem todas as informações possíveis. E, em último lugar, a nossa, aí é mais uma vez relacionada à nossa vulnerabilidade, é que claramente a ausência completa de ferramentas de análise estática de código. Então, hoje em dia, uma das formas de você verificar que o seu código não possui vulnerabilidades claras é rodar uma ferramenta de análise estática que faz simplesmente um batimento de padrão. Tem um banco de dados de padrões não recomendáveis, de construções não recomendáveis de código, e verifica se seu software tem algum daquelas, seu código-fonte tem algum daqueles padrões. Eu rodei no meu programa de análise, que duplicava parte do software da urna eletrônica, a ferramenta mais primitiva e portanto, era também gratuita, de análise de código, que é chamada Flaw Finder, implementada por um pesquisador chamado David Wheeler. E o que a ferramenta me apresentou foi um alerta enorme, dizendo que aquela função não é suficientemente aleatória para funções relacionadas à segurança, como, por exemplo, criação de chaves ou de nonces. Use uma técnica mais segura para obter valores aleatórios. Então, se eles tivessem rodado a ferramenta mais primitiva de análise de código, eles saberiam que o gerador pseudo-aleatório escolhido não satisfazia requisitos mínimos de segurança. A partir da interação com o pessoal do TSE, da observação como eles se manifestavam, e até das sugestões que eles deram para corrigir o nosso problema, nós também tecemos algumas observações a partir do processo de desenvolvimento. Bem, há uma preocupação demasiada com ofuscação ao invés de segurança. Qual que é a diferença? Ofuscação é tornar um procedimento artificialmente complexo para que ele resista apenas às pessoas que não conhecem os detalhes desse procedimento. Essa técnica não resiste a quem conhece os detalhes da técnica. Então, é bem se vê esse princípio várias vezes. Um exemplo claro é a própria utilização de uma única chave criptográfica, porque ela não promove segurança. Todos os programadores têm acesso àquela chave criptográfica. Então, isso protege apenas com quem está do lado de fora do TSE, que não conhece a chave criptográfica. Quem está dentro, basta vazar a chave uma única vez e permitir a abertura simultânea de todas as mídias de todas as urnas. Os dois primeiros itens estão intimamente relacionados. A ênfase é muito maior em atacantes externos e não internos, quando, na minha opinião, um atacante interno nesse cenário pode causar um estrago muito maior do que um atacante externo. Em terceiro lugar, essa vulnerabilidade de utilizar uma tomada de tempo para uma implementação de um mecanismo de segurança, ela não é nova, é um erro recorrente em programadores novatos. Especialmente, ela já é conhecida há pelo menos 17 anos, quando dois calouros de doutorado da Universidade de Berkeley, eles encontraram essa mesma falha no Netscape 1.1, isso em 1995. Então, o TSE simplesmente reproduziu exatamente a mesma vulnerabilidade na base de código deles. E, em último lugar, até pela descrença que a gente observou quando a gente começou a recuperar os votos em ordem, que a gente observou no pessoal técnico, essa observação de que o software da urna é seguro, a urna é inviolável, a urna é 100% segura, isso cria uma falsa sensação de segurança em quem produz a urna. Então, eles começam a acreditar que, de fato, o que eles estão produzindo é inviolável, e isso baixa o senso crítico que eles deveriam ter sobre o trabalho que eles mesmos fazem. Então, a gente observou, a primeira reação quando a gente mostrou a recuperação dos votos em ordem, é que aquilo era impossível, esse arquivo era dificílimo de ser manipulado, e a gente só podia estar blefando. Bem, em seguida, agora, material dessa manhã, eu dei uma de hoje, amanhã de hoje, eu dei uma entrevista na semana passada para a coluna de segurança do G1, e eles foram atrás da posição do TSE, até porque faz sentido do ponto de vista jornalístico, e eles comentaram algumas das minhas observações a respeito desses outros problemas. Bem, eu peço desculpas porque a partir de agora vai ter bastante texto, porque eu queria pegar partes significativas das posições do TSE para não proceder à alegação de que eu escolhi frases apimentadas fora de contexto. Então são as posições idênticas, ou pelo menos uma quantidade suficiente de texto para fornecer o contexto inteiro. Bem, a respeito dessa cifração das mídias com a única chave. O TSE diz que, por critério de segurança, essa mídia é cifrada por uma única chave com o objetivo de evitar ataques criptoanalíticos baseados em estimadores estatísticos. Portanto,
Qualquer outro procedimento, o Paulo pode depois falar horas sobre ataques criptoanalíticos baseados em estimadores estatísticos, mas... Se me permite, posso? Claro, à vontade. Aquela observação, estávamos falando no almoço sobre a frase em destaque, né? Ataques criptoanalíticos baseados em estimadores estatísticos. A minha visão sobre isso é que, por um lado, o leitor leigo não vai entender. Para um leitor leigo, isso não faz o menor sentido. Para um leitor técnico que conhece o assunto, também não faz o menor sentido. Não tem cabimento falar uma coisa dessas. É um nonsense completo. Se arrancasse fora esse trecho, nós estaríamos eliminando conteúdo desta frase. Completamente fora. Completamente fora. Nem internos, nem externos. A primeira medida coerente. Bem, então, continuando. Portanto, qualquer outro procedimento, como utilizar-se de várias chaves para cifrar o mesmo conteúdo com o objetivo de prover sigilo, torna por si só o resultado fragilizado. Então, basicamente, eles estão falando que usar múltiplas chaves criptográficas é ruim. Em termos claros. A respeito dessa ênfase em atacantes externos, eles falaram que a segurança do sistema eletrônico de votação não depende somente de pessoas, ela permeia todo o processo, desde o TSE até os tribunais regionais e cartórios eleitorais. Bem, tribunais regionais e cartórios eleitorais são pessoas, para mim. E se baseia na utilização em conjunto e em vários momentos de técnicas de criptografia, assinatura digital e segregação de funções. É inviável que agentes internos realizem fraudes sem um registro de rastros para auditoria. Eu entendo que a auditoria também é feita por pessoas humanas, não por software. Eu não conheço auditoria feita automaticamente por software. São procedimentos feitos por pessoas. Então, a minha apreciação técnica a respeito dessas posições oficiais do TSE é a seguinte. Bem, de fato, existem alguns ataques quando você cifra o mesmo texto fixo com uma multidão enorme de chaves criptográficas, ou com chaves criptográficas que são intimamente relacionadas. Eu até fui atrás de saber qual era o estado da arte nesses ataques para saber se de fato a afirmação deles procedia em algum sentido hipotético. Mas esses ataques atualmente, o melhor ataque que utiliza essas características ainda é de interesse exclusivamente acadêmico. Então precisa de uma quantidade inimaginável do mesmo texto cifrado com quantidade inimaginável de chaves. Precisa de um custo gigantesco de armazenamento. Então é um daqueles ataques que equilibram o custo computacional com o armazenamento. Então esses ataques são puramente de interesse acadêmico. Inclusive, depois de uma série de ataques publicados em relação no AES, utilizando esse tipo de modelo, houve até um fórum em uma das conferências para saber se esses ataques deviam ser considerados ou não. Porque nem está claro que de fato esses ataques fazem sentido do ponto de vista de uma aplicação real. É claro que o vazamento dessa chave única compartilhada tem um impacto muito mais devastador do que fazer um ataque estatístico com bilhões de textos claros, um texto claro cifrado com bilhões de chaves diferentes. É claro que simplesmente vazar uma chave tem um impacto muito mais devastador. Além disso, se eles alegaram que cifrar o mesmo texto claro com chaves distintas podia trazer algum problema estatístico. Mas o modo de operação que eles utilizaram para cifrar as mídias, ele recebe um vetor de inicialização, que deveria ser aleatório, e que randomiza o texto claro. Então, cada vez que você cifra, ele torna o texto claro diferente. Então, eles já tinham a própria forma de tornar de mitigar esse problema do texto fixo cifrado com chaves diferentes. Basta utilizar o modo de operação que eles escolheram corretamente. Lembra que eu falei que eles usavam o mesmo vetor de inicialização para todas as urnas, tornando essencialmente o texto claro fixo para todas as urnas. As 500 mil urnas. Então eu acho que esse argumento apenas reforça aquela ênfase em atacantes externos. Eles estão muito mais preocupados com ataque estatístico de alguém que coleciona cartões de memória por décadas e décadas a fio para recolher quantidade suficiente de material para fazer um ataque estatístico, ao invés de considerar um atacante interno que precisa vazar aquela string de bits uma única vez. Então eu escolhi uma tirinha do XKCD que apresenta essa questão bem explicitamente. Então temos aqui do lado o sonho da literatura criptográfica é o seguinte: alguém intercepta um laptop cifrado e o atacante fala o seguinte: vamos construir um supercomputador com $1 milhão para quebrar a criptografia desse laptop. O outro fala: caramba, nós não vamos conseguir fazer isso. Eles usaram RSA
com uma chave de um tamanho enorme de 4.096 bits. E aí o primeiro atacante disse que, droga, nosso plano não pode ser executado. Só que o que acontece na prática? Bem, o notebook dele está cifrado, vamos drogá-lo, vamos bater nele com uma chave inglesa que custou $5, até que ele diga qual que é a senha ou a chave criptográfica. Porque de fato é isso que acontece. O que aqui está mostrando é que existe uma diferença enorme entre o que é considerado na literatura, que seria esse caso aqui, não que a literatura não seja real, mas ela supõe que de alguma forma você resolve o problema humano, e o que acontece na prática, que é raramente uma primitiva criptográfica resiste a alguém que colabora com o atacante. Eu não conheço nenhuma primitiva criptográfica que resista a isso. Então, sempre se fala que o ponto fraco em qualquer sistema informatizado é o fator humano. Isso de fato é, porque você consegue manipulá-lo, comprá-lo, convencê-lo, forçá-lo, pressioná-lo. Você não consegue fazer isso com bits ou com programas. Bem, mostramos uma série de problemas no software da urna eletrônica. Vocês devem estar se perguntando, e agora o que a gente pode fazer? Como nós podemos ter uma eleição autêntica, confiável, utilizando um software que a gente sabe que tem uma série de problemas? Bem, uma proposta simples de melhorar a confiabilidade das nossas eleições, ou particularmente de não tornar o resultado, a integridade do resultado de uma eleição, dependente unicamente da integridade do software que roda dentro da urna eletrônica, é adotar o que a gente chama de voto verificável pelo eleitor. Então, basicamente, quando o eleitor se dirige à urna, ele faz a sua escolha de candidatos. Essa escolha de candidatos é impressa num painel que o eleitor pode observar, mas não pode retirar aquele papel para si. E essa impressão é automática, e esses papéis são todos recolhidos para uma urna convencional de lona, que tenha sido inspecionada anteriormente para ver se ela já não continha votos ou não. É claro que o eleitor não pode se apoderar do voto impresso dele, senão ele pode utilizar esse voto como um comprovante para um candidato que de fato ele votou em favor daquele candidato. Então o ideal é que esse caminho até a urna convencional, né, seja protegido para que o eleitor não tenha nenhuma forma de retirar o voto e utilizar como um comprovante. Posteriormente, ao final da eleição, você pode selecionar algumas urnas aleatoriamente e fazer a contagem em papel e verificar se aquela contagem de fato corresponde com o boletim de urna. Repare que agora a gente não tem mais a mesma situação. Ainda que esse voto impresso saia do software da urna, o eleitor verifica se de fato o conteúdo lá está íntegro antes de confirmar para esse voto ser depositado na urna de papel. Então o que você faz de fato é distribuir a verificação dos resultados da urna entre todos os eleitores. Se o eleitor votar e observar no papel que está diferente das escolhas dele, ele tem que notificar o mesário, fazer um escândalo, porque alguma coisa está acontecendo fora do previsto, certo? Posteriormente, esses resultados podem ser comparados com o resultado eletrônico. Isso não precisa ser feito para todos os votos, porque isso de fato tornaria o processo de apuração, totalização lento. Você pode fazer para apenas uma parcela dos votos. Claro que quanto mais você verificar, melhor a confiabilidade. E, particularmente, a integridade dos resultados depende muito menos da integridade do software, porque você tem uma forma alternativa de verificar se o software está se comportando corretamente. Você confia que os eleitores vão verificar os seus votos, você instrui os eleitores a verificar os seus votos e confia aí nessa verificação distribuída para, de fato, verificar que o software está funcionando corretamente. Certo? Essa é a proposta que era utilizada em 2002, voltaria a ser utilizada em 2014, mas o STF houve uma ação de inconstitucionalidade para barrar essa questão do voto impresso, que retornaria em 2014, e a razão para isso foi um parecer de que o voto impresso violaria o sigilo do voto. Mas fica claro que se isso for feito de forma correta, não viola o sigilo do voto, até porque o eleitor não consegue retirar o comprovante para provar para alguém em quem ele votou. E a solução atual, que é o RDV, também não protege o sigilo do voto. Ele não tem valor prático nenhum. O único valor do RDV, se não for implementado e projetado corretamente, é violar o sigilo do voto. Aquela ordem é muito delicada, ela tem que atingir rigor criptográfico, senão ele é um mecanismo para violar o sigilo do voto. Então eu particularmente acho que essa solução é muito melhor que introduzir uma solução técnica que não tem valor prático nenhum. A respeito do voto impresso, disse o TSE. Então, segundo o professor Walter Carnielli, que é um filósofo e matemático da Unicamp,
As urnas do tipo das utilizadas atualmente nas eleições brasileiras, tipo DRE, ou Direct Recording Electronic, que é a urna que basicamente armazena os votos dentro dela e produz, ao final da eleição, uma lista dos totais, sem qualquer forma de comprovação para o eleitor, de que de fato o voto dele foi totalizado corretamente. Bem, a alegação é que essas urnas seriam passíveis de perfeita privacidade, embora com menor verificabilidade. Então cabe um parênteses. Essas urnas, realmente, elas têm perfeita privacidade, porque nenhum eleitor sabe se de fato o voto dele foi computado corretamente. Então as urnas têm privacidade até contra o próprio eleitor, que é o agente interessado no sistema de votação. Carnieri afirma que é matematicamente impossível atingir privacidade e verificabilidade absoluta, e que, portanto, não há sentido na crítica de que pesa a mão apenas na verificabilidade. Ou seja, como não é possível atingir absolutamente os dois quesitos, você não pode privilegiar a verificabilidade em detrimento do sigilo do voto. Esse é o argumento do professor. Bem, depois de um trecho que foi omitido por mim, porque não era relevante, o que eles falaram foi: querer enfatizar um dado comercial ou o fato de se ter descoberto num teste público uma fraqueza técnica que pode ser consertada e a partir daí defender medidas sem a devida cautela é ameaçar a democracia. Então o que basicamente eles estão falando é, bem, esse trecho que eu cortei, ele criticava uma nomenclatura que tem sido utilizada no Brasil, que organiza as urnas em gerações, sendo que a urna de primeira geração é essa que não fornece nenhuma verificação. A segunda geração é que fornece uma verificação, um comprovante em papel, que o eleitor não pode usar para comprovar a sua escolha. E a terceira geração seria a urna que produz um acoplamento entre o voto digital e o voto em papel, que acelera a votação e também permite a verificação. É puramente uma escala cronológica, do ponto de vista de grau de verificação que a urna permite para o eleitor, se o seu voto foi ou não computado corretamente. Bem, o TSE entende que essa escala, ela é basicamente ela tem um apelo comercial, porque supostamente tem pessoas interessadas em vender essas urnas para o Brasil, urnas que têm essa verificação independente. Então eles dizem que isso é apenas um dado comercial, um apelo comercial, e que essa fraqueza técnica pode ser consertada. Então, como essa fraqueza pode ser consertada, defender o voto impresso seria uma ameaça à democracia. Eu juro que não tomei isso de forma pessoal. Nossa apreciação técnica a respeito. Primeiro, esse argumento sofre da falácia da solução perfeita. Então, se a solução não atinge perfeitamente as métricas consideradas, ela não é uma solução útil. Ela desconsidera qualquer solução que seja perfeita. Isso supondo que, de fato, existe essa prova matemática, que é impossível se atingir as duas características, as duas propriedades, absolutamente. Eu não tive tempo ainda de verificar se, de fato, essa demonstração procede. Então eu faço a pergunta para vocês: qual situação é desejável para o eleitor? A situação atual, onde a urna tem 100% de privacidade contra o eleitor e 0% de verificabilidade, o eleitor de fato não pode verificar se o voto dele foi computado corretamente, ou uma solução que compromete um pouco de privacidade para aumentar substancialmente a verificação. Por exemplo, hipoteticamente oferecendo 95% de privacidade, esses 5% seriam eleitores lá que não procederem corretamente e não sei, tirar uma foto do voto impresso, alguma coisa dessa natureza, mas ainda assim permitindo 95% de verificação. Os 5% seriam eleitores que não se preocuparam em verificar, então abriram a possibilidade de talvez um percentual dos votos de fato ter sido adulterado. Então, qual dessas duas situações é desejável para o eleitor? É mais para exemplificar como o argumento é uma falácia de solução perfeita, porque claramente essa solução é superior a essa solução. Qualquer engenheiro chegaria à mesma conclusão. Bem, além disso, essa solução do voto impresso diminui a pressão sobre a integridade do software de votação. Então, como o resultado das eleições não depende unicamente da integridade do software, ele não passa a ser o único ponto de ataque. Você cria novos pontos de ataque, aumentando o custo de ataque por parte a ser executado por um atacante. Ou seja, se o software tem menor pressão, você pode baratear o custo, por exemplo, não tendo que promover tantas auditorias, ou até fazer esses testes públicos de segurança. Não há necessidade de fazer um teste público se a urna já produz um verificador, ou pelo menos a menor necessidade de fazer um teste público, se a urna produz um verificador que o próprio eleitor pode conferir. Você distribui a verificação entre todos os eleitores. Bem, eles também alegam que existe uma série de dificuldades operacionais
o custo é muito alto de você acoplar impressores em todas as urnas já têm impressores, são essas impressoras que imprimem a zerésima e o boletim de urna, ainda que elas tenham carga menor de trabalho, eu imagino que é possível utilizar impressores que não travem ou não impeçam a votação de acontecer. Impressoras são muito mais antigas que urnas eletrônicas, então suponho que o estado da arte de impressoras satisfaz esse requisito. Eles também alegam que a lei não versa sobre como essas urnas serão determinadas por amostragem. Não leva em conta de que essas urnas têm que ser escolhidas aleatoriamente. A minha observação é que essa é uma prerrogativa do próprio tribunal de como executar esse tipo de mecanismo. Então eu não entendo isso como uma dificuldade operacional, se é uma prerrogativa deles. Além disso, o voto impresso não é um apelo comercial, é uma tendência mundial. Os únicos países do mundo que utilizam urnas eletrônicas sem verificação independente dos resultados são o Brasil e a Índia. Todos os outros países que começaram a utilizaram urnas com essas características rapidamente migraram para modelos que produzem esse comprovante alternativo para apuração posterior. Entre eles, Bélgica, outros países na América Latina, Argentina, vários outros países utilizam essa tecnologia. Eu não vejo nenhum motivo para a gente não conseguir produzir uma tecnologia similar no Brasil, inclusive simplesmente atualmente acoplando o impressor e imprimindo os votos para contagem posterior, que seria uma alteração minimamente invasiva na urna atual. Em alguns países do mundo, o nosso modelo de urna é declarado ilegal ou inconstitucional, casos da Alemanha e da Holanda, porque a nossa urna não fornece ao eleitor nenhuma garantia de que de fato o voto dele foi computado corretamente. E aí eu me pergunto também, devemos utilizar uma urna que depende unicamente da confiança em um componente de software que já foi demonstrado vulnerável? Bem, eu termino. Uma coisa importante é que em várias das posições do TSE também, na apreciação do nosso ataque, eles disseram, não, mas o ataque não é possível no mundo real, porque ele depende do conhecimento do código-fonte. Bem, há quase 130 anos, a área de segurança da informação já considera que a segurança de um mecanismo não pode depender unicamente do sigilo dos detalhes daquele mecanismo. Então você tem que supor que o atacante, o fraudador, ele conhece todos os detalhes do sistema, e essa é a única forma de você, de fato, projetar um mecanismo de segurança. A segurança deve se resumir à chave criptográfica. Como utilizar essa chave criptográfica deve ser uma informação pública até para escrutínio por parte dos outros para busca de vulnerabilidades ou não. É assim que a área de segurança se orienta. Então, em 1883, um criptoanalista francês chamado Kerckhoff, ele elaborou uma lista de princípios, e um deles era exatamente de que mecanismos de segurança precisam resistir aos ataques de um inimigo que os conhece nos seus mínimos detalhes. Isso para transmitir mensagens cifradas em telégrafo. Então, naquela época, ele já tinha observado que detalhes a respeito de um mecanismo de segurança, eles vazam. Chaves criptográficas, como elas são curtas, elas podem ser mantidas em segredo mais facilmente. Então, de certa forma, ao dizer que o ataque não é prático, porque exige conhecimento detalhado do sistema de votação ou do código-fonte, contradiz quase 130 anos de prática na área de segurança da informação. Além disso, esse mesmo princípio também foi reformulado por Shannon, Claude Shannon, que foi um dos grandes criptólogos da história. Como era um período pós-guerra, ele formulou esse princípio como o inimigo conhece o sistema. Mais uma vez, só enaltecendo essa característica que você não pode depender apenas do sigilo do mecanismo para oferecer segurança. Essa não é uma fonte de confiança. A razão para isso é porque no caso do TSE, além da equipe de desenvolvimento ser grande, ela muda ao longo do tempo, pode ter uma empresa terceirizada ou quarteirizada que trabalha no componente específico do software, então você não é factível manter aquele software em sigilo, especialmente porque os partidos já têm acesso ao software. 6 meses antes da eleição, os partidos podem examinar o código-fonte da urna eletrônica para encontrar e sugerir correções para problemas que eles encontrem. Então esse código-fonte já não é secreto, ele é público. Então não faz sentido nenhum falar que o ataque não é factível, porque o código-fonte é secreto, porque nem secreto ele é. E, em último lugar, uma frase célebre do John von Neumann, um dos pais da computação moderna, que ele disse em 1951, que qualquer um que considere métodos aritméticos para produzir dígitos aleatórios está claramente cometendo um pecado, que foi exatamente o que aconteceu na geração de números pseudo-aleatórios com a semente impressa. Então, acho que é isso. Eu devo agradecer aos professores do meu departamento que
me permitiram sacrificar as atividades acadêmicas para participar dessa iniciativa. Também aos coordenadores do Centro de Informática que cederam os funcionários para que eu pudesse montar uma equipe que, de fato, desse uma contribuição útil no evento do TSE. Também aos funcionários do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, eles atuaram e já tinham feito auditoria no código-fonte da urna. E com o conhecimento acumulado deles, eles puderam atuar como pessoal de apoio nesse evento. Então, tenho que agradecê-los, eles foram bem prestativos. E eu tenho também que agradecer a essa iniciativa de transparência por parte do TSE. Sem essa iniciativa de promover a transparência, ainda que com uma restrição de tempo limitada e com uma série de restrições operacionais, nada disso poderia ter, esses problemas não poderiam ter sido encontrados se não houvesse essa iniciativa. Então, acho que a iniciativa é louvável. Então, tenho também que agradecer o convite pelo professor Paulo. É um imenso prazer estar aqui depois de não tanto tempo assim. E, bem, eu espero que vocês tenham gostado da palestra, que vocês tenham acompanhado direitinho, e agora eu posso responder perguntas. Alguma pergunta? Eu tenho uma. Você teve acesso ao que as outras pessoas as outras equipes estavam testando? Ótima pergunta. Bem, todas as equipes estavam na mesma sala. Então, tinha uma equipe... a gente já sabe, quando começou a fase de testes, a gente já sabia mais ou menos o que a gente ia fazer, né? Já tinha aquela hipótese bem fortalecida. E a gente estava preparado para só começar, de fato, a exercitar a metodologia no segundo dia. Na esperança de, não sei, de observar como as coisas estavam no primeiro dia, e na esperança de ter órgãos de imprensa no segundo dia para a gente poder publicar a nossa realização. Só que tinha uma equipe atrás da gente, imediatamente atrás, que começou a gerar números aleatórios na tela. Então todo mundo entrou em modo, vamos proceder com nossa metodologia agora, porque a gente não quer ser também um segundo lugar, é uma competição entre equipes. Então eu sei que tinha uma outra equipe, que foi, eu acho que foi premiada em terceiro lugar, mas eu posso estar errado, que estava exatamente na trilha da mesma vulnerabilidade. Eles só não chegaram até o fim, mas tinha outra equipe. Eles tiraram 0,00... o segundo lugar ficou 0,02, o terceiro lugar ficou 0,01. Então, foi acirrado, foi bem acirrado. De fato, o TSE se manifestou dizendo que a única contribuição sólida ou contundente para aprimorar a segurança do sistema foi a fornecida pela nossa equipe. Mas a nossa pontuação também não é claramente superior às outras equipes. É uma progressão linear, estritamente linear, de números. E a gente só teve uma pontuação maior porque na apreciação do TSE, as nossas duas soluções foram acatadas, enquanto nas outras equipes, que também causaram falhas, a pontuação era basicamente a mesma, nem todas as soluções deles foram adotadas pela equipe de desenvolvimento. Então a gente teve essa pontuação maior apenas porque a gente deu mais soluções úteis. Então a questão da pontuação foi bem infeliz. Mas eu sei também que tinha uma outra equipe tentando congelar a memória RAM da urna para tentar recuperar os dados posteriormente. Até saiu a foto desse pessoal congelando a memória. Então, de início, junto com a chamada explicando o nosso resultado. Então, em alguns sites ficou parecendo que a gente tinha recuperado os votos porque a gente congelou a memória RAM e fez um dump da memória RAM do lado da urna, que seria perfeitamente factível num ambiente simulado, mas não na eleição, né? Você paga a eleição, peraí, vamos congelar a memória RAM da urna e aí tira isso. A gente queria evitar, quando a gente formulou e executou nosso ataque, a gente queria evitar qualquer ataque que deixasse rastro ou que fosse muito, como é que eu posso dizer? Muito visível, né? Que mostrasse claramente que alguém estava operando fora dos procedimentos padrão. Então a gente ficou sempre preocupado em usar uma metodologia que não desse às vistas o que a gente de fato estava fazendo. Inclusive, durante a participação dos testes, a gente seguiu isso à risca, porque a gente ficou o máximo de tempo possível executando o ataque sem permitir ao TSE concluir completamente o que a gente estava fazendo, porque a gente queria uma certa segurança de que o nosso resultado funcionava perfeitamente antes deles saberem exatamente o que estava sendo, qual que era a vulnerabilidade, apenas como uma salvaguarda. Que eu me lembre são esses dois os que me chamaram a atenção, mas tem várias. Teve uma outra equipe também que tentou clonar o software, o cartão, a flash de carga da urna, para fazer uma votação paralela em separado da urna. Colocar uma urna, digamos assim, usar uma urna substituta para as pessoas votarem, e enquanto isso você clonava o software e usava uma urna autêntica, digamos assim, e registrava os votos nessa urna. Então, no final da eleição, registrava, obviamente, arbitrariamente os votos que você quisesse, os votos que você foi pago para registrar. Então, a ideia era tentar
fazer uma votação paralela e utilizar a mídia de resultados dessa urna paralela como o resultado autêntico daquela sessão eleitoral. Mas eles também tiveram uma série de problemas. Então é um repositório de informação bem interessante, porque tem as hipóteses de várias outras equipes e até onde eles foram naqueles ataques. Várias das equipes reclamaram também da restrição de tempo, até nos próprios relatórios, que eles não conseguiram completar ou ter conclusões porque o tempo era exíguo. Mais perguntas? Comparando esse teste com aquela primeira chamada que teve no passado, eles restringem muito a atuação das equipes que são classificadas lá para participar. Você teria assim, alguma sugestão de... Eu, na minha opinião, eu gostaria de deixar aberto e deixar as equipes trabalharem usando as ferramentas que eles quiserem, as metodologias que eles quiserem. E eles restringem muito isso. Não sei se você concorda ou não. E o que você acharia assim, de melhor para deixar aberto e deixar o pessoal trabalhar. E vamos ver se eles conseguem, alguma forma, de achar vulnerabilidade nisso daí. Bem, em comparação com a primeira edição dos testes, a grande diferença dessa segunda edição foi acesso ao código-fonte. A primeira edição não teve acesso ao código-fonte, o que basicamente restringiu todos os ataques físicos. Se você não conhece a lógica, não conhece o programa que roda dentro da urna, você só pode fazer um ataque físico. Inclusive, o ataque vencedor foi um ataque físico que usava um captador de frequências para tentar observar que teclas são digitadas na urna. Cada tecla normalmente produz uma frequência diferente, você capta essas frequências e aí decodifica exatamente que números estão sendo digitados. O TSE, inclusive, blindou os teclados das urnas com base nos resultados desse teste, ainda que eles tenham considerado o teste como não violando o sigilo do voto. Bem, algumas questões, o que a gente gostaria que mudasse em edições futuras do teste para permitir, digamos assim, mais liberdade seriam mais tempo, porque 3 dias para estudo, 3 dias para execução é muito pouco. O próprio TSE diz que o software da urna eletrônica tem 10 milhões de linhas de código. Você não consegue avaliar nem de perto 10 milhões de linhas de código em apenas 3 dias. Em software de missão crítica não existe parte do software que não é de segurança. Todo o software ali dentro termina sendo software de segurança. Você pode usar uma vulnerabilidade no software que não tem nada a ver com o resto para atacar tudo o que os componentes de fato de segurança fazem. Então não basta uma auditoria das partes de segurança. Você tem que fazer auditoria no código completo. Por isso que esse modelo de depender da integridade do software é tão limitado. Nós nos restringimos às primitivas de segurança, de criptografia propriamente ditas, porque elas eram mais fáceis de encontrar no código. Então elas têm nomes muito característicos. A gente tinha um terminal para escanear o código em busca de funções específicas, então a gente conseguia encontrá-las mais facilmente. E eu estava muito curioso a respeito dessa parte, porque é minha área de especialização. Eu também gostava, assim, o modelo ideal também seria que a gente não tivesse que atuar sob monitoração do TSE. A gente tinha que se dirigir ao ambiente de testes e a gente era monitorado todo o tempo pelo pessoal do TSE. Eles acompanhavam tudo que a gente fazia, registravam tudo que a gente fazia. Então, às vezes, era até difícil se comunicar um pouco com a equipe, porque talvez a gente quisesse se comunicar em segredo. Então, era uma questão desconfortável, eu diria. Então, o ideal mesmo seria permitir que as universidades, talvez no ano que não seja de eleição, um ano menos crítico, que as universidades levassem as urnas eletrônicas para os seus laboratórios, para ir, de fato, junto com a cópia do software, para ir, de fato, poder fazer uma contribuição mais contundente. Ou, no caso extremo, desse software estar disponível para toda a população poder fazer escrutínio. Afinal de contas, o software é produzido com dinheiro público, então não vejo por que os contribuintes não podem aferir a qualidade do que está sendo financiado diretamente por eles. Então, esse seria o modelo ideal, que todo mundo pudesse reproduzir em cada uma das suas casas o ambiente da urna e verificar que o software de fato funciona corretamente, e ainda ter esse comprovante alternativo para permitir uma verificação independente dos resultados no dia da eleição, porque também esse comprovante é desejável ainda que o software esteja disponível para todo mundo, porque é muito difícil garantir que o que as pessoas viram em casa é exatamente o que está rodando na urna. Ter garantia matemática disso é muito difícil. Então não tem como você eliminar esse comprovante paralelo. Mais perguntas? Por favor. Você estava falando sobre os RDVs. Se eu chegar na minha casa agora, eu consigo baixar os RDVs específicos de uma sessão eleitoral, por exemplo? Ou tem alguma burocracia maior para acessar esses arquivos? Bem, o que eu sei é que houve um certo tempo que os RDVs estavam disponibilizados no site do TSE. Eu não sei se eles ainda estão. O que eu sei é que partidos que requisitaram os RDVs possuem esses RDVs, mas eu não tenho acesso nenhum a eles, então eu não sei exatamente como obtê-los. Então, supondo que, por exemplo, faça parte de um partido político, certo, posso requisitar esses RDVs. Tá? Certo. Aí, supondo que eu trabalho, por exemplo,
um governador, sei lá, porque vou tentar fazer algum ataque desses daí. Certo. Aquele voto de Cabresto, por exemplo. O governador vai lá e contrata algumas pessoas que moram em certas localidades lá. Essas pessoas vão atrás dos eleitores que votam na mesma sessão que ela. Uhum. Aí ficam lá na fila esperando para votar e essa pessoa contratada, ela sabe quem são as próximas pessoas que estão na fila. Então, por exemplo, se essa pessoa ela vota lá no governador e, por exemplo, para facilitar a filtragem, vamos supor, deputado estadual e federal, ele vota num candidato que sabe que vai ser muito pouco votado, só vai ter um voto lá naquela... Voto nulo, por exemplo. Isso, naquela sessão. Aí, eu depois, sabendo o valor da zerésima, ou então como é um valor... restrito, né? Você pode procurar. Isso, uma faixa relativamente pequena, né? Já que vai iniciar próximo das 8 horas, ou por aí. Então, eu conseguiria descobrir qual a pergunta é se você consegue reproduzir o ataque isso. A partir de informação pública. Então, eu encontro o meu voto lá e como eu sei quem são as próximas pessoas da fila, eu consigo também descobrir cada um específico, se cada pessoa específica realmente votou naquele governador e ainda dizer quem votou e quem não votou. Não só, alguém desse grupo não votou. Eu consigo dizer quem foi a pessoa específica. Isso... Mas você se refere a eleições feitas com esse software ou eleições passadas que foram feitas com o software da urna eletrônica? Então, eleições passadas, que utiliza esse gerador de números aleatórios do C, que você falou, e utiliza o valor o horário da zerésima como semente. Então, isso é possível e é relativamente fácil de ser executado. Você concorda? Ótima pergunta. Bem, o que nos foi dito até na palestra de abertura que esse era o software que seria utilizado nas próximas eleições. Então, se eles de fato não corrigirem essa vulnerabilidade até as próximas eleições, esse ataque se torna factível. Em relação a eleições passadas, é difícil dizer se esse ataque é factível ou não, porque eu não sei se o código não tinha nenhum registro de quando essa vulnerabilidade entrou no código. Então eu não sei se na eleição passada, por exemplo, era um código diferente, era um código melhor, era um código pior, se é que existe código pior do que esse. Então eu realmente não consigo dizer, eu precisaria saber qual foi o código utilizado nas eleições passadas para tentar promover esse tipo de recuperação. Mas também não era o objetivo da equipe, nosso objetivo era analisar o software que seria utilizado nas próximas eleições. E foi exatamente isso que a gente fez. Essas próximas eleições, então, isso não deveria ser possível. Vocês seguiram as nossas recomendações e ainda testaram todos aqueles problemas de engenharia lá, de utilizar o gerador em hardware, os outros geradores em software alternativos. Vocês testaram que, de fato, aquilo oferece, aquelas sugestões oferecem a segurança necessária, isso não deveria ser um problema nas próximas eleições. Tem duas perguntas. Por favor. Eu lembro que eu estava no SBSEG em 2005 e teve um painel que foi falado sobre o inclusive o professor Rezende do UNB, era uma das pessoas que estavam lá, e uma pergunta foi se o software era seguro. E na época, uma das pessoas que estavam ali tinha participado da auditoria do código. E aí disseram que o tribunal TSE tinha por hábito contratar empresas de consultoria que tinham pessoas de notório saber para isso. E foi dito que essas pessoas que tinham notório saber eram da área de criptografia, como eu sei de algumas, não vou falar. E supostamente quer dizer que o código 2005 talvez tenha sido melhor do que esse daqui. Ou realmente não se sabe quando isso entrou, ou se entrou principalmente para alguma eleição. É complicado. Difícil especular. Eu conheço a pessoa que auditou o código. Eu falei, aí essa equipe, se a pessoa trabalha com implementação de criptografia, são 10 milhões de linhas de código. Quanto tempo essa pessoa teve para... Não, eles foi um trabalho pago para auditar o código. Eles receberam, e vocês têm que auditar o código e não aparecer. Como o software, a integridade das eleições depende da integridade do software, o TSE contrata essas auditorias de código. Inclusive, o CTI Renato Ache fez auditoria de código antes desse código ser exibido para a gente. Eu fico me perguntando o que existia lá antes de passar pela auditoria deles, porque esse tipo de coisa ainda sobreviveu à auditoria deles, que é de fato de um volume de código absolutamente gigantesco. Bem, tem duas possibilidades. Ou o código anterior da urna eletrônica tinha nessa questão do RDV. O RDV foi introduzido em 2003, então essa possibilidade de... Foi em 2005. Exato.
essa possibilidade de reverter esse embaralhamento é relativamente recente na história, pelo menos na metade da história da urna eletrônica, ela iniciou em 1996. Então, assim, se o código que estava anteriormente era melhor do que está hoje, é uma falha gravíssima de processo em que o software degenera ao longo do tempo. Então, e se a versão que existia anteriormente era pior do que a de hoje, torna-se indescritível, né? Porque essa já é uma versão bem amadora dessa implementação. Então, se existe uma versão ainda pior, as coisas são ainda mais preocupantes. Então, eu gosto de acreditar que as versões anteriores tinham razoavelmente a mesma qualidade, mas eram variantes dessa, usando talvez algum esquema de ofuscação só para diferenciar de uma eleição para outra. É a tese que eu gosto de acreditar, mas eu não consigo especular em relação a nenhuma os códigos direção. são livres, talvez podemos, através de algum partido, recuperar esses anteriores, né? Talvez. Se os partidos ainda têm esses dados públicos, talvez. Você tem interesse em guardar isso, né? Bom, tu comentou que você desenvolveram uns produtos de ferramentas para fazer o ataque. Você pode explorar as ferramentas? É público ou TSE? Bem, a gente ainda está eu devo dizer que a gente ainda está tentando negociar com o TSE para divulgar o código-fonte do programa de análise. Não é um código-fonte extenso, o programa tem menos de 100 linhas de código. E boa parte dessas linhas é só para tornar a impressão bonitinha, né, fácil de ser interpretado. Então, o ataque especificamente, reproduzir a rotina que existia dentro da urna eletrônica, que fazia esse embaralhamento de forma frágil, tem apenas em torno de 10 linhas de código. Então, nós ainda estamos tentando negociar isso. Mas é preocupante. A nossa iniciativa de negociar não é causar nenhum tipo de instabilidade, é só nos compartilhar, nivelar as informações para todas as partes interessadas, porque a equipe particularmente teme por alguém fazer uma besteira, alguém começar a tentar recuperar coisas de eleições antigas e tentar usar isso de forma maliciosa e, de repente, a responsabilidade cair sobre a equipe, porque nós, de fato, conseguimos fazer isso em ambiente controlado. Então, a gente queria apenas para dizer, olha, tudo que a gente sabe a respeito dessa recuperação de votos está aqui. Mas essa é uma negociação delicada, então ainda está em processo. Você pode assinar contratos que você não pode divulgar isso. Uma coisa interessante que você falou não sei se foi exatamente você em outra pergunta, mas eu vou comentar de qualquer forma. Os partidos podem visitar o código-fonte, mas eles têm que assinar um acordo de não divulgação antes de entrar na sala do código-fonte. Ou seja, eles podem entrar na sala do código-fonte, estudar o código-fonte, mas saindo da sala eles não podem falar a respeito mediante multa ou ação judicial, alguma coisa dessa natureza. Nós, como participantes da equipe, não tivemos que assinar esse acordo de não divulgação. Então é por isso que hoje eu posso falar a respeito disso com vocês. Se não existisse um acordo de não divulgação, eu estava proibido judicialmente de falar qualquer coisa que a gente viu lá dentro. Então, assim, muito se fala que o software não é seguro, mas, de fato, nenhuma equipe foi capaz, anteriormente, de visualizar o código-fonte da urna sem assinar acordo de não divulgação. Então, não sei se outras equipes chegaram exatamente à mesma conclusão que a gente, que o software tinha uma série de problemas e simplesmente não puderam falar a respeito. Desde equipes de auditoria quanto equipes de partidos políticos. O fato é que nós fomos a primeira equipe que pudemos observar e falar a respeito do código sem qualquer tipo de restrição legal. Então, é por isso que eu posso falar de detalhes. E até pela organização do evento, toda essa informação se tornou pública posteriormente. Então, é por isso que eu posso fornecer detalhes técnicos do que a gente fez. Ainda que o código-fonte seja uma questão mais delicada. Mais perguntas? Se alguém invadir teu computador e roubar esse código e publicar na internet. Bem, a única... Um programa de 10 linhas. Ninguém vai querer. Essa é uma pergunta muito interessante. Com base nessas informações, A gente já sabe como não é uma coisa assim do outro mundo, a gente imaginar como que ficaria. Pode usar mais linhas, Mas ainda assim a gente gostaria de divulgar para não ter nenhum tipo não ter nenhum tipo de culpa caso alguma coisa não esperada aconteça. A única versão que a gente tinha do código-fonte a gente levava para dentro do TSE cifrado, porque o TSE fazia uma cópia de tudo que entrava no ambiente de testes. Então a gente levava um live CD de Linux com o código-fonte cifrado lá dentro. A gente extraía o código-fonte, compilava e apagava o código-fonte imediatamente, porque a gente tinha medo que esse código-fonte de alguma forma vazasse lá de dentro. Então a gente sempre utilizava lá a versão binária do programa. E acho que desde 5 dias atrás o TSE permite às equipes voltar lá e recuperar essa mídia. Então nossa mídia ficou lá com o código-fonte e a gente vai voltar lá para pegar a única cópia do código-fonte que existe, que está junto com o TSE, ainda que esteja cifrado e o TSE tem a chave de decifração. Mas a única versão, fora a representação abstrata do procedimento que existe na minha cabeça, que é um pouco mais difícil de se eliminar.
mas tem pesadelos recorrentes. Mas ainda assim, é a única versão mesmo concreta do código-fonte está em posse do TSE até que a gente retire, porque até fazer parte do edital estava tudo bem estabelecido nessa direção. No fundo, existe um edital que não é nada transparente o processo. Há alguma transparência, se não houvesse transparência a gente não poderia falar a respeito e não poderia nem de fato ter executado esse ataque. Então acho que há uma iniciativa à transparência. Só que na minha opinião, essa iniciativa ainda não é suficiente para que a gente possa depositar confiança razoável, eu diria, o suficiente, no sistema eletrônico de votação. Por isso essa sugestão de ter um voto verificável pelo próprio eleitor, sem impacto substancial no sigilo do voto. Perguntas? Mais uma vez. Bom, então, mais uma vez eu queria agradecer ao professor Diego Aranha por ter se prontificado a dar essa palestra em nome da Escola Politécnica, em nome do PCS, que eu estou aqui representando, e como já falamos antes, né, as nossas portas estão abertas aí para outras oportunidades. E eu agradeço muito o convite novamente, agradeço a oportunidade, porque eu acho importante até educar. Claro que aqui o público é mais especialista, mas é sempre importante educar a respeito da visão que a área tem, a visão de segurança, como os especialistas acham que a eleição deveria ser organizada. E obrigado a todos pela participação. Muito obrigado. Boa tarde.